Olá, Paz do Senhor Jesus, sou o presbítero Alexandre Martins. Vamos iniciar nossa aula hoje de Teologia Sistemática 1. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você possa aprender muito do Senhor nessa aula, uma aula muito importante. Estudarmos Teologia Sistemática vai nos dar um norte de tudo aquilo que nós precisamos e devemos aprender concernente à Palavra de Deus. Na nossa primeira lição, nós vamos estudar sobre a Bíblia, descobrir os segredos da Bíblia, por quem a Bíblia foi escrita, que período que foi escrita, quem fez a primeira tradução. Nós estaremos estudando tudo isso na primeira lição. A segunda lição nós estaremos estudando sobre o cânon da Bíblia. A terceira lição nós estaremos estudando sobre a inspiração bíblica. A quarta lição estaremos estudando sobre a revelação bíblica. E a quinta e última lição desse livro nós estaremos estudando sobre a preservação e tradução bíblica. Nós precisamos entender e acreditar primeiramente, nós precisamos crer e entender no nosso coração que a Bíblia ela foi inspirada, ela é inspirada, né, que o Espírito Santo inspirou grandes homens para poder escrever esse livro. Por que eu digo isso? Porque hoje, dentro de alguns seminários, alguns teólogos, alguns professores, eles já não acreditam mais na inspiração divina sobre a palavra de Deus. Né? Eles já não acreditam mais nos milagres, eles não acreditam mais na coerência bíblica, eles entendem que um texto não tem relação com o outro, e se nós pararmos para ver, e se nós pararmos para observar, a palavra de Deus ela se completa de Gênesis a Apocalipse. Se a gente pegar um texto, estudar um texto, esse texto ele vai ter que ter coerência com toda a palavra de Deus. Isso que torna a Bíblia maravilhosa, isso que torna a Bíblia esse livro poderoso que ela tem sido, né? Escrita há mais de 500 anos por 40 tradutores, por 40 escritores, 40 pessoas escrevendo essa palavra, e nós vemos a coerência e que essa Bíblia tem, que essa palavra tem, e por isso nós entendemos, claro, cremos que também você possa crer assim, que ela é totalmente inspirada por Deus. Infelizmente, algumas pessoas hoje não acreditam mais nisso. Fato é que essas pessoas têm distorcido e muito a palavra de Deus. Por isso que é muito importante, irmãos, nós estudarmos a palavra de Deus. Por isso que é muito importante nós voltarmos o ensino genuíno da palavra de Deus. Nós temos visto pessoas ensinando erroneamente, fazendo com que as pessoas tenham um entendimento errado da palavra de Deus. E eu louvo a Deus por esse curso, eu louvo a Deus por essa revista, eu louvo a Deus por essa palavra, porque assim nós podemos conversar, nós podemos estudar, extrair da palavra de Deus aquilo que o Senhor tem de mais genuíno para as nossas vidas. Amém? Porém, vamos lá. O que é a Bíblia? A Bíblia é um conjunto de 66 livros na versão cristã evangélica, muito bem, e 72 na versão cristã católica. Se você pegar a Bíblia cristã evangélica, a Bíblia católica, você vai ver que ela tem a diferença de alguns livros esses que nós não consideramos inspirados, por isso ela não está na Bíblia, ela foi acrescentada depois e pertence à Bíblia católica. O que nós podemos, principalmente como estudantes que somos da Palavra de Deus, é pegar esses livros que tem na Bíblia católica e estudarmos como um livro histórico, como um documento histórico. Ele tem muita importância, ele nos ajuda muito e que nós possamos entender, né? Às vezes a gente ouve a palavrinha, né? Ah, é um livro apócrifo, não quero nem ver, não quero nem conversa, para mim não importa. Não é assim. Se nós prestarmos atenção, algumas coisas nós vamos precisar ler, principalmente quando nós observamos a palavra de Deus no período interbíblico, momento onde Deus se cala, onde Deus não tem uma revelação direta com o povo. Alguns livros foram escritos nesse período e nos ajuda a entender muito bem esse período. Eles não são considerados canônicos, inspirados, mas são considerados livros históricos e são muito importantes para todo estudante de teologia. Então, quando você ouvir alguma pessoa falar de algum livro apócrifo, não se escandalize, pegue esse livro, leia como um documento histórico, vai ser importante para você, você vai crescer, você vai entender muita coisa que aconteceu nesse período que nós não encontramos em nenhum outro livro. Nós precisamos entender e ter claro na nossa mente que ele é apenas um livro histórico, ele não é considerado inspirado. O significado da palavra Bíblia.
Originário do grego, Bíblia significa coleção de pequenos livros. Isso é muito interessante. João Crisóstomo é o responsável por esse termo e no Ocidente Jerônimo foi quem introduz esse termo. Jerônimo, esse personagem, ele vai ser muito importante para nós, irmãos, que você possa prestar atenção nesse nome. Jerônimo, ele é a pessoa, ele é o homem que faz a tradução da Vulgata Latina, né? Ele faz com que as pessoas tenham conhecimento da palavra de Deus, eles fazem com que as pessoas tenham acesso à palavra de Deus. No entanto, que no início essa Bíblia ela foi chamada, ela foi assim dado o nome da Bíblia do povo. Porque o que acontecia? Naquela época, as pessoas que tinham acesso à palavra de Deus, as pessoas que tinham acesso à Bíblia, eram apenas os reis, os poderosos, aquelas pessoas que tinham dinheiro, que poderiam ter condições de mandar fazer uma Bíblia para ele, né? Mas o povo não tinha condições de ter essa palavra. E Jerônimo ele era conhecedor do grego, do hebraico, e falava muito bem o latim. Então ele traduz a Bíblia para o latim, isso é a Vulgata Latina, e faz com que o povo tenha conhecimento da palavra de Deus. Aqui vale um acréscimo, que você tome um pouco de cuidado apenas com essa tradução da Vulgata Latina e com alguns comentários que Jerônimo traz, porque Jerônimo ele faz uma tradução um pouco errada de alguns textos bíblicos, que mais na frente a gente vai conversar sobre esse texto. Eu vou mostrar para você onde está o erro que Jerônimo fez e que causou um grande mal para a igreja, porque hoje, por exemplo, só para que você tenha o conhecimento daquilo que eu estou falando, quando nós pegamos e olhamos para a Igreja Católica fazendo um culto a Maria, por que eles fazem um culto a Maria hoje? É por causa de uma tradução que Jerônimo faz do momento em que o anjo ele vai encontrar com Maria e ele traz a revelação para Maria que ela seria a portadora do Filho de Deus. Ele faz esse erro na tradução e até hoje as pessoas fazem esse culto a Maria entendendo que ela é portadora de graça, que ela também pode salvar, e nós sabemos que não é assim. Por isso, aqui um adendo para você, mas que você tome cuidado, né? E vale também que uma dica para você, isso é muito importante. Se você vai comprar uma Bíblia, ou se você tem uma Bíblia, se você puder neste curso usar uma Bíblia sem comentários, é de fundamental importância, porque o comentário bíblico ele já vai te induzir a algo, e nesse curso nós vamos descobrir juntos aquilo que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Quando nós pegamos uma Bíblia com um comentário, nós já estamos fazendo uso desse comentário de algo que aquela pessoa que fez a tradução, ela já tem esse pano de fundo, ela já tem esse conhecimento, então a gente já está indo com bagagem para isso, então isso não é legal. Tá? Que você possa comprar, se você for comprar, compre uma Bíblia sem comentário bíblico. Agora, se você me perguntar, tem Bíblias com alguns comentários bíblicos bons? Tem, claro que tem. Faço uso de algumas delas também, mas para um estudante de teologia, é muito importante que você compre uma Bíblia sem comentário nenhum, tá bom? Vamos lá. A Bíblia é uma biblioteca. Por que a Bíblia é uma biblioteca? Porque ela é um conjunto de pequenos livros, né? A tradução dela, Biblos, é pequenos livros, ela faz essa coleção, juntando todo esses pequenos livros em um livro só, por isso que ela é conhecida como uma biblioteca. Ela foi inicialmente escrita em papiro, pergaminho, e uma descoberta não muito distante que eles encontraram foi um texto sagrado que diz assim: Tiago, filho de José, irmão de Jesus, foi encontrado numa pedra. Né? É um dos últimos achados arqueológicos que tem, né? E isso se torna relevante porque comprova ainda mais a palavra de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso, porque em momentos que as pessoas possam dar descrédito para a palavra de Deus, sempre aparece algo que comprova a veracidade da palavra de Deus. Né? Quanto mais pessoas vão aparecendo, falando que não tem tanta autenticidade assim, ou que não acreditam mais na inspiração da Bíblia, nós vamos estudar isso muito em teologia sistemática, irmãos. A inspiração da Bíblia, que você vai ver que Deus ele foi perfeito desde o primeiro momento até o último momento, até juntar todos os livros nessa grande biblioteca que é a Bíblia que nós temos em mãos. Amém? 40 autores diferentes no período de 16 séculos. Você consegue entender a dimensão disso e perceber a atuação do Espírito Santo nesse momento? Irmãos, quando nós pegamos a palavra de Deus, nós precisamos entender que ela precisa ser uma coisa só, desde Gênesis até Apocalipse. Ela não pode, se um texto não corrobora com o outro, a gente precisa observar de novo, entender de novo, porque sim, ela faz essa junção.
ela corrobora, um texto corrobora com o outro. Mesmo o texto do Antigo Testamento, para o texto do Novo Testamento, eles formam uma coisa só. Isso que é tremendo na palavra de Deus, isso que é maravilhoso na inspiração divina, de ver essa ligação que Deus faz através dessas pessoas. 40 autores diferentes, pessoas num período de 1.500 anos, é claro, não conhecendo uma outra, muito distante uma da outra, e eles escrevem com uma inspiração divina maravilhosa, fazendo com que uma coisa tenha ligação com a outra. Né? A Bíblia se faz uma separação de Antigo Testamento e de Novo Testamento. Né? Hoje não se usa mais, algumas pessoas ainda usam, mas não se usa mais dizer Velho Testamento. Né? Eu também gosto mais da palavra Antigo Testamento, né? Porque quando você diz essa palavra velho, dá uma ideia de uma coisa já ultrapassada, e em momento algum a Bíblia é ultrapassada, tanto no Antigo quanto no Novo. A Bíblia ela continua atual e muito. E você precisa entender e saber que um testamento ele não anula o outro, ele completa o outro. Isso é maravilhoso. Né? Conhecida por vários nomes como Escrituras, Livro do Senhor, Palavra de Deus, esses e outros vários nomes que as pessoas dão a esse livro maravilhoso que nós estamos estudando. Estudar teologia sistemática, irmãos, é maravilhoso por causa disso. Nós vamos conseguir entender todo esse mundo, entender todo esse pano de fundo que existe na palavra de Deus. O Antigo Testamento ele é dividido da seguinte forma: tem a Bíblia judaica, escrita em hebraico, só o Antigo Testamento, são 24 livros, dividido em 3 seções. Isso é muito legal e muito importante você observar. É a Torá, é o Nevim e o Ketuvim. Né? Apenas há essa separação e contém apenas 24 livros devido à sua separação, a maneira que eles fazem a divisão, aí na junção de todos os livros, se você for lá contar, vai dar apenas 24 livros. Já na Bíblia evangélica, nós sabemos que são 39 livros, sendo o Pentateuco de Gênesis a Deuteronômio, 5 livros, livros históricos de Josué a Esther, 12 livros, poesia de Jó a Cantares, 5 livros, profecias de Isaías a Malaquias, 17 livros. Com muita calma a gente vai estudando, com muita calma a gente vai entendendo tudo isso. Né? É a nossa primeira aula apenas, temos muito ainda aqui estudar. Então, nessa primeira aula, apenas para a gente conhecer o que compõe a Bíblia. Né? Nesse primeiro momento, é só para a gente ter esse primeiro contato com a palavra de Deus, saber certinho as divisões, antigo, do novo, quantos livros tem um, quantos livros tem outro, quem escreveu, quem não escreveu. Devagar a gente vai fazendo com que tudo se encaixe e você vai ficar compreendendo muito bem a palavra do Senhor Jesus. E também na palavra de Deus temos o Novo Testamento. O Novo Testamento que é composto por 27 livros, evangelhos de Mateus a João, são 4 livros. O livro histórico do Novo Testamento é o livro de Atos dos Apóstolos, apenas esse livro vai contar a história, né? Lucas ele é preciso, e o interessante de Lucas, irmãos, é que Lucas ele não teve presente, mas ele foi pessoalmente nos apóstolos. Ele era um pesquisador, ele era um historiador, ele gostava de pesquisar, então ele vai a fundo, ele vai pesquisar, ele vai querer saber. Então só dar uma informação para ele não vale a pena. Ele é aquela pessoa que vai atrás, ele quer saber de verdade, ele vai em Pedro, ele vai nos apóstolos, ele vai em João, ele vai nessas pessoas e quer descobrir se realmente a informação que ele tem, ela procede ou não. Né? E Atos ele é um livro maravilhoso. Estudar Atos é um livro que vai fazer nos conhecer de verdade a essência que Deus quer para a igreja, o que Deus deseja para a igreja. Né? Desde o momento do Pentecostes, é todo o livro contando a narrativa, o momento que Paulo aparece, por que Paulo aparece. É um livro muito bacana, eu convido a você a ler não só esse livro, como todos os outros livros, mas eu tenho certeza que o livro de Atos é um livro que você vai se apaixonar. Temos também os ensinos, que são de Romanos a Judas, 21 livros, e o livro da profecia, Apocalipse, que é um livro só. Esse livro também é maravilhoso, é muito bacana, é muito legal estudar Apocalipse. Mais para frente a gente com certeza vai falar sobre ele, você vai poder entender tudo isso de uma forma mais detalhada, de uma forma mais tranquila. Autoria da Bíblia, é um livro de dupla autoria. Professor, dupla autoria, como assim? É claro, né? Deus e o homem. Deus, na sua inspiração, através do Espírito Santo, vem e usa o homem para poder escrever. Se você quiser conferir na sua Bíblia, você pode conferir em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 19 ao verso 21, vai falar esse texto maravilhoso, vai mostrar muito bem essa união, né, que tem entre essa
autoria que Deus faz com o homem. Deus precisa usar alguns homens e dele vem toda a inspiração, e aqueles homens, de uma forma muito especial, coloca ali na ponta do lápis da sua caneta e escreve essa linda obra que nós temos em mão hoje. A Bíblia como literatura, nosso objetivo não é ler como uma literatura, mas sim estudar como a palavra de Deus. Gente, isso é muito importante. A Bíblia, ela não foi escrita para ser lida, pasmem os senhores. Ela não foi escrita para ser lida, a Bíblia foi escrita para ser estudada. Você precisa estudar a palavra de Deus. É um livro muito interessante que você precisa, se você fizer uma leitura como você faz de qualquer livro, você vai ler, ela vai se tornar chata, ela vai se tornar cansativa, você não vai gostar de ler, porque ela não é para ser lido como uma literatura, como um livro comum. A Bíblia foi escrita para ser estudada e é isso que nós estamos fazendo aqui nesse momento. O liberalismo teológico. Gente, isso nós precisamos tomar muito cuidado mesmo, porque principalmente dentro de seminários, dentro de faculdades, isso tem invadido de uma maneira tão forte e tem causado transtornos. Eu falo isso, eu tive durante 4 anos estudando, fazendo teologia, estudando, e eu pude ver isso de perto, gente. É um mal que o ensino traz para dentro da teologia. Né? Essas pessoas elas não acreditam mais em nada, a inspiração da Bíblia não existe, são pessoas que vêm para causar mesmo um transtorno, né, no coração de algumas pessoas. Então, por isso, tome muito cuidado. Invadiu de uma forma gigantescas púlpitos, seminários teológicos, causando um estrago enorme no meio teológico. Isso é fato, isso é fato. Isso eu falo para você de conhecimento de causa. Dentro de academias, dentro de seminários teológicos, isso tem acontecido muito. E principalmente se você for na internet, jogar qualquer assunto teológico na internet, as primeiras publicações que vão aparecer são de teólogos liberais, e essas pessoas nós precisamos tomar muito cuidado. Aos poucos nós vamos conhecendo alguns deles, aos poucos nós vamos descobrindo, para a gente não ser enganado e tomar muito cuidado com tudo isso que vem aí causando esse estrago enorme, né, para o curso teológico. O racionalismo, tudo é pela razão. Esse é um outro problema. Tudo tem que estar na razão, tudo tem a experiência já não tem valor nenhum mais, né? A gente vê isso em muitos livros, por isso vale aqui mais um alerta para vocês. Tomem muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. O racionalismo teológico, a razão da palavra final. Gente, nós precisamos observar tudo isso, nós precisamos levar em conta tudo isso. Nós estamos na nossa primeira aula, como eu disse, há muita coisa a ser estudado, há muita coisa para a gente entender. Nós precisamos ir com calma para não colocarmos muita informação, para não descarregarmos muita coisa, porque senão vai ficar muita informação, muito questionamento, você vai ficar querendo saber coisas fora do tempo e isso não é o propósito do nosso curso. Nós estamos na nossa primeira aula, Teologia Sistemática 1, conhecendo a Palavra de Deus, sabendo o que compõe a Bíblia Sagrada de uma maneira muito assim suave ainda. No determinado momento nós abordaremos esses textos, esses assuntos mais a fundo e você vai poder compreender e entender tudo isso. A neo-ortodoxia, a Bíblia se tornou a palavra de Deus. E a ortodoxia vai dizer o quê? Que a Bíblia é a palavra de Deus. Olha a diferença, gente. A neo-ortodoxia vai dizer que a Bíblia ela se tornou. Ela não era, ela se tornou, agora ela é. Isso vai contar nas nossas experiências. Por exemplo, eu prego para você, eu ensino você, você entende que tudo isso é muito legal, então para você a Bíblia se tornou a palavra de Deus. E a ortodoxia, ela vai dizer, não, não é assim. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Nós precisamos pensar e entender, a igreja primitiva, ela era ortodoxa, a Bíblia era a palavra de Deus, aquilo que eles tinham de ensinamento, eles cravavam isso de uma maneira tão intensa e eles viviam isso que para eles não precisavam de mais nada, se precisasse morrer por esse ideal, eles morreriam. Cristãos primitivos tinham os profetas hebreus como oráculos de Deus. Nós entramos dentro da igreja primitiva, entender tudo isso que acontecia na igreja primitiva, a gente vai ver o real valor que esses homens davam para esses escritos, para essa palavra. Século II, Marcião surgiu contra as escrituras. Tertuliano escreve contra ele numa apaixonada apologia do cânon. Gente, é isso que eu estava dizendo. Essas pessoas elas defenderam a palavra de Deus de uma maneira tão intensa, tão forte,
que nós precisamos olhar para esses homens, nós precisamos olhar para a história da igreja e entender realmente o que é ser um cristão de verdade. Infelizmente, hoje, no nosso tempo, na nossa época, nós temos visto pessoas, nós temos observado gente que parece que vive um cristianismo de outro mundo. De outro mundo, porque é muito diferente, gente. Quando a gente começa a ler essas pessoas, a gente começa a estudar essas pessoas, a gente vê que cristianismo é esse que se vive, que cristianismo é esse hoje que estamos colocando dentro das nossas igrejas. Precisamos rever nossos conceitos, irmãos. Precisamos rever tudo isso e entendermos melhor como agimos e como fazer para poder agradar da melhor forma o nosso Deus. Em 296, Atanásio tornou-se conhecido como o pai da ortodoxia, em virtude do seu apaixonado zelo pela pureza doutrinária da fé cristã. Sem palavras o que esses homens fizeram, sem palavras o que os cristãos da igreja primitiva eles desenvolveram, eles fizeram. Nós precisamos de verdade olhar para esses homens, ter um apreço por esses homens, reconhecer a grandeza desses homens por tudo aquilo que eles fizeram, né, em prol da igreja, defender o evangelho. Para eles, a ortodoxia, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós, nessa primeira lição, nós possamos sair dessa lição entendendo isso. Um dia ela vai ser, um dia ela pode ser. Não, a Bíblia é. E isso tem que estar cravado nos nossos corações. Os reformadores e a ortodoxia. Martim Lutero veio contra todo um sistema religioso e afirmou que estas são a única norma em matéria de fé e prática. Nós escutamos isso toda hora, gente. Nós escutamos isso em todo o momento, né? E a Bíblia realmente ela é a nossa única regra de fé e prática. Por isso precisamos não ler, por isso precisamos estudar a palavra de Deus. Os pentecostais e a ortodoxia, formada principalmente pelas Assembleias de Deus, sempre acreditou ser a Bíblia a inspirada, inerrante, infalível e completa palavra de Deus. Isso é muito importante, gente. Nós não podemos esquecer isso. Nós não podemos esquecer isso. A Bíblia, ela é a inerrante, ela é infalível e ela é a completa palavra de Deus. E a necessidade da Bíblia? Será que ela tem toda essa necessidade que nós a colocamos? E algumas pessoas dizem que não tem? Veremos. A palavra de Deus é de suma importância para o crescimento moral e espiritual, como também para a solidificação da nossa sociedade. Gente, vocês conseguem entender por que as pessoas querem tirar a Bíblia, e já conseguiram tirar a Bíblia de muitos lugares, de muitas escolas, de muitos estabelecimentos públicos? Hoje não pode se ter uma Bíblia mais, porque eles sabem da necessidade que o povo tem e a importância, porque a Bíblia realmente ela muda a conduta, ela traz a pessoa de volta, ela faz a pessoa cair em si. Por isso nós estamos lutando tanto, nós estamos nessa luta constante de não negarmos a palavra de Deus. E a necessidade histórica, sem a Bíblia, jamais teríamos chance de conhecer o que aconteceu. Martin Lloyd-Jones vai dizer assim que a chave para a história do mundo é o reino de Deus. Nessa frase, acho que a gente consegue resumir tudo o que o mundo hoje precisa, né? Consegue resumir tudo que a necessidade o caos do mundo hoje, essa palavra de Martin Lloyd-Jones, ela vai resumir muito bem isso. A necessidade moral. Quando a lei de Deus é inscrita em nosso coração, nossos deveres são nossos prazeres. Essa é uma verdade, né? Você tem dever de fazer isso? Não, isso já passa a ser um prazer quando nós temos essa lei inscrita no nosso coração. E a necessidade espiritual. O ser humano tem sede do seu Criador. Precisamos nos voltar para a palavra de Deus, sem ela morreremos nesse deserto. Isso é fato, gente. Isso é fato, essa necessidade espiritual. E como vem isso, gente? Apenas através do estudo sistemático da palavra de Deus. É exatamente isso que nós estamos fazendo nessa aula, é exatamente isso que nós estamos fazendo e que vamos fazer nesse curso. Estudar a palavra de Deus, entender os segredos e os mistérios que Deus tem para nós. Gente, isso é feito apenas através do jejum, da oração e da palavra. Pense nisso. Já pensou nessa palavrinha? JOP, jejum, oração e palavra. Os segredos de Deus, eles vêm apenas através dessa maneira. Todo avivamento da história, todo avivamento que aconteceu até os dias de hoje, ele veio através do ensino sistemático da palavra de Deus. Irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Essa foi apenas a nossa primeira aula. Temos muito ainda que estudar. Temos ainda muito aqui, decorrermos aqui da palavra de Deus.
e eu faço votos que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir e possa falar melhor no seu coração. Deus te abençoe, até a próxima aula.